Daniel 12:10. O anjo vai falar para Daniel que os ímpios, né, iam proceder impiamente e não iam entender o livro de Daniel. Somente os sábios iam entender. Isso já quer dizer que desde o início que as pessoas distorcem as escrituras, né, não é de hoje, para se beneficiar a si próprio, né? São os lobos chamados que Cristo fala, né? E sempre vai existir pessoas assim, né? E sempre vai existir também aqueles que não têm interesse em nada de ninguém, somente que eles sejam livres. O Senhor Jesus Cristo diz: conhecer a verdade vos libertará. Libertará de quem? Libertará dos lobos, dos falsos profetas. Porque sempre vai existir, amado, essas pessoas. Porque essas pessoas que ficam pregando passagens da Bíblia que foi abolida, por que eles pregam tanto, fala tanto sobre o dízimo, que se amaldiçoado se não pagar o dízimo? Por que eles não guardam o sábado? Que o sábado era uma pena de morte, né? Era uma pena de morte. Se ele diz que o dízimo é bíblico, o sábado também é bíblico, né? Circuncidar também é bíblico. E aí, por que eles não fazem as outras coisas? Que era pena de morte, né? E fala tanto sobre o dízimo. Por quê? Eu vi um pastor pregar uma vez, aonde Deus, né, manda falar para os levitas em Números. Você vai ler o livro de Números 18 e 26, que Deus vai mandar falar para os levitas, que eram os que recebiam os dízimos, né, que eles, quando recebessem os dízimos, né, que foi dado a eles por herança, os levitas tirassem uma oferta alçada e desse para Arão, o sacerdote, né? Então, o pastor pregou essa passagem dizendo que os fiéis que já tinham dado 10% de um salário mínimo, que não dá para você pagar, não dá nem para você se manter, ele já precisa de uma ajuda de custo. Como é que o cara vai pagar aluguel, cuidar da sua família, né, com um salário mínimo? Não tem condições, ele já precisa de uma ajuda. Então, esse pastor, quando eu vou falar o nome, ele disse que os fiéis era que tinha que dar, ainda disse que era 20%, mais 20%. A pessoa já tinha dado 10%, que era o dízimo normal, e tinha que tirar mais 20%, que era só oferta alçada. Eu vi esse pastor pregando. E ele disse que eram os fiéis que tinham que pagar. Amados, leia as escrituras. Eu estou aqui falando gratuitamente. Quando Deus me recolher, vão ficar outros que vão pregar a verdade sem interesse em nada de vocês, somente que vocês tenham conhecimento e que Deus abra os olhos espirituais de vocês. Porque uma passagem está tão clara, amados. Deus diz lá no comecinho já, fala aos levitas, eram os que recebiam os dízimos. Está dizendo bem claro lá. Quando eles receberem o dízimo que foi dado a eles por herança, que eles tirem uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos, né? E desce para Arão, que era o sacerdote. Está falando para os levitas que recebiam os dízimos. Está lá bem claro. Agora as pessoas ficam. As ovelhas, ainda tem ovelhas que ainda fica com raiva de você querer que Deus liberte ela da boca dos lobos. Mas infelizmente nós não podemos fazer nada. A gente estamos pregando a verdade por amor. Por amor. Nós não sai por aí abrindo igreja no interesse em ganhar oferta e dízimo das pessoas. Por isso o povo de Deus está sendo perseguido. Sempre foi e será. E vai ser perseguido agora por causa de quem? Dos lobos que a própria escritura fala. Não sou eu que estou chamando eles de lobos, são as escrituras. Porque esses lobos que distorcem as escrituras de tal maneira, porque pode ler o versículo lá,
Números 18, 26, essa passagem que o pastor pregou, era os levitas. Ele fala aos levitas que quando eles receberem o dízimo, eles façam a oferta alçada, que é o dízimo dos dízimos, para dar a Arão, que era o sacerdote. E o cara distorceu, dizendo quem tinha que dar os membros que já tinham dado 10%, mesmo sem poder, já tinham dado 10% do seu salário. Mais, né? Mais que 10%, porque tem o dízimo e as ofertas ainda. As ofertas voluntárias. Voluntária que eles praticamente obrigam as pessoas a dar. Então, amados, leia as escrituras. Você quer servir a Deus? Primeiro, para você entender as escrituras, você tem que limpar seu coração de toda ganância. Toda ganância, porque se for servir a Deus, né, com a intenção de virar pregador famoso, cantor famoso, né, de querer abrir uma igreja também para ficar rico igual às outras igrejas, é melhor você nem ler, porque você vai pagar mais caro. A Bíblia diz bem claro, era melhor que nunca tivesse conhecido, do que conhecendo a verdade e distorcer, deixar, porque ele próprio depois fica sem acreditar mais em nada do que as escrituras diz. Por quê? Porque a palavra de Deus diz bem claro, o Senhor Jesus Cristo diz bem claro: naquele dia chegarão na minha presença e vão dizer: profetizamos, Senhor, nós não profetizamos no teu nome, não curamos enfermos, fizemos muitas maravilhas em teu nome. E ele vai dizer abertamente: não vos conheço. Está escrito, amado, não foi eu que escrevi, está escrito nas escrituras, né? Pelo caminho ser largo, a palavra também está escrita, pelo caminho ser largo, né? Só se prega prosperidade, riquezas materiais. Muitos são os que vão, né, após essas pessoas. Repito novamente, por isso que o evangelho está sendo perseguido mais uma vez, e vai ser cada vez mais por causa desses tipos de pessoas que com astúcias distorcem as escrituras. E as pessoas que não servem a Deus, nem têm conhecimento, sabem que ela está distorcendo, usando a palavra de Deus de má fé para enganar as pessoas e se enriquecer. Então, meu conselho, amado, se você quer servir a Deus, limpe primeiro o seu coração de ganância, ódio, inveja, né? Cobiça. Limpe primeiro o seu coração dessas coisas, porque não vai adiantar de nada você pregar a palavra de Deus com interesse no dinheiro das pessoas, de quem não tem, né? Que não tem, porque não tem condições de a pessoa que recebe um salário mínimo, assim como eu, né? Que não tem uma família grande, moro de favores, já é difícil você passar. Ah, mas lá promete que Deus vai abrir as portas do céu, queridos. Deus não vai forçar o homem a pagar 5 salários para você na mesma função que você faz, não. E a função que a pessoa faz em uma empresa pelo salário mínimo não vai deixar de existir nunca, não. Se você sai daquela função, outro vai para aquela função. Nunca vai acabar isso aí. Então Deus sempre se preocupou na lei para os dízimos ser para os pobres. Cristo veio tirar dos ricos para dar aos pobres. Da onde foi que Cristo veio tirar dos pobres para dar aos ricos? Né? Esse cara que pregou aí, distorceu essa passagem do dízimo, aí disse que comprou um terreno por 20 milhões. 20 milhões. Também, né? Fazendo uma lavagem dessa aí na cabeça de quem não tem conhecimento. Desse jeito aí compra até o Brasil todo, né? Já é difícil pagar 10%, imagina 30%. Que ele falou que a oferta alçada era 30%. Leiam, vocês que pagam dízimo, leia lá, Números 18, 26. Leiam lá, se Deus não está cobrando, é dos levitas, dos que recebiam o dízimo. E ele distorceu para dizer que eram os fiéis que tinham que pagar, né? Mesmo que hoje tem muitos servos de Deus que têm coragem de falar sobre isso aí hoje, contra os lobos, tem coragem de falar contra os lobos, né?
E o dízimo não é mais obrigatório, que foi abolido. Já falei em outros livros. Outros vídeos que eu fiz foi abolido. Hebreus 7,18 fala que foi abrogado, acabado. Paulo fala as coletas, coleta voluntárias. Cada um ponha de parte o que puder, segundo a vossa prosperidade. Leiam as cartas de Paulo, leia o livro de Atos. Deus vai abrir o entendimento de vocês. Eu tenho fé. Quando Deus me recolher, vai ficar outros. O saber vai se multiplicar, como Deus disse. A ciência, o saber vai se multiplicar, né? Isso que eu estou falando aqui, outras pessoas vão ficar e vão falar sempre. Não adianta os lobos se regozijar quando Deus me recolher, porque vão ficar outros. Não adianta, vai ficar outros. Deus sempre envia outros. Assim como fica outros lobos, fica outros que têm coragem de enfrentar eles também. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.